Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Há pessoas aqui da nossa região que viajam longe para sentir um pouco do frio do sul do país. Vocês puderam vir aqui e sentir um pouquinho desse frio. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube. Hoje, em comunhão com a Basílica da Natividade, em Jerusalém, cuja relíquia aqui está, nós nos encontramos e escutamos a palavra que deve sempre ser atualizada pela força do Espírito, a fim de que aquele que fora anunciado à Virgem Maria, aquele que é o sentido último de nossa história, aquele que dá motivo para vivermos cada dia, ele cresça cada vez mais dentro de nós. Isso porque, à medida com que eu falo que ele cresça, é para que nós cada vez mais atinjamos a estatura dos filhos de Deus. O que é bem exigente. Em alguns casos, que não são raros, crescer na estatura dos filhos de Deus significa, inclusive, em alguns momentos, não falar conforme a nossa vontade ou conforme a nossa raiva. Não falar. E aprender que nem tudo precisa ser dito imediatamente. Crescer na estatura dos filhos de Deus para compreender que nem tudo é sucesso. Existem os momentos das frustrações. Crescer na estatura dos filhos de Deus para amadurecer e saber que nem em todo momento nós temos a palavra certa. Um exemplo mais clássico, a partir do próprio Evangelho, Jesus, ao dizer aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Não sois capazes de as compreender agora. Tem coisas que a gente não é capaz de compreender em uma determinada fase da vida. Não sei se vocês têm filhos, mas só entende o que é cuidar de filho quando tem, né? Correto? Tem coisas que a gente não aprende pelo que ouve, mas pelo que experimenta. Pois bem, ao lançarmos olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15, 22 e até o 18, versículo 1, nós vemos a cena de Paulo que chega em Atenas e usa um recurso retórico muito inteligente, muito sábio. Ao contrário de ficar falando um monte de coisas, ele pegou um ponto da cultura daquele povo, isso se chama inculturação, entender como é que eles pensam para ir falar de modo com que eles entendam. É entrar naquela cultura
e falar de modo que eles conseguissem entender o que ele dizia. Em alguns casos, hoje, tem muita gente que está falando e fala, mas não fala para as pessoas do nosso tempo. Ele pega um ponto e é certeiro ao chamar a atenção de todos. Ora, ele está falando desse Deus desconhecido, que nós não sabemos o nome, não sabemos como ele é, e a gente tem medo, porque se existir algum Deus que não seja cultuado por nós, ele está ali. Todos param para prestar atenção. Mas há um momento, justamente porque não estão preparados, eles não conseguem entender e saem ainda tirando sarro da cara de Paulo. A outra hora a gente escuta você, viu? Esse tipo de coisa aí não... Depois. Isso não é um sucesso. Paulo, no anúncio do Evangelho, na sua missão, passa não só por dificuldades, mas ele pouco a pouco, dia a dia, ele vai aprender o que realmente nosso Senhor Jesus Cristo quer dele e como ele precisa falar de nosso Senhor Jesus Cristo para todos. E ele descobre que nem todos vão se colocar à disposição de seguir o Senhor da vida. E daí, claro, ele poderia simplesmente se lamentar, como é próprio de nosso tempo, a partir das nossos insucessos, lamentarmos, chorarmos, brigarmos, fazermos levantes. E, ao contrário, deveríamos parar e pensar: o que eu preciso fazer para que eles entendam, para que eles compreendam o tamanho do amor de nosso Deus, para que eles não só ouçam, mas escutem. Dar a resposta e falar do Evangelho no tempo de hoje para pessoas, inclusive, que nós não conseguimos alcançar com facilidade, porque algumas delas, inclusive, têm a sua vida inteira na palma da mão no seu celular. Pegar o celular de um adolescente, por exemplo, é uma agressão terrível. Não é, Bárbara? Já está rindo? Socorro! Como alcançar aqueles que, em muitos casos, a sua vida toda está dentro de um aparelho? Das relações estabelecidas virtualmente, das conversas. Como alcançar aqueles que resolvem comprar determinadas falas, verdades, num tempo de tantas polarizações e não param para escutar. E têm tanta certeza sobre tudo. Nós somos um tempo onde todo mundo tem muita certeza. Eu tenho a certeza da esquerda, eu tenho a certeza da direita, eu tenho a certeza do centro, no campo da política. Eu tenho a certeza que a Terra não é plana, é o tipo de discussão que a gente está tendo agora. Ou tenho certeza que a Terra é plana. São tempos de tantas certezas e que, como eu escutei ontem, não tem espaço para o aprendizado, porque o aprendizado ele se dá numa pergunta que surge para cada um de nós. É isso mesmo? O que eu estou vendo é isso mesmo? O que estão me dizendo é isso mesmo? O que estão me propondo é realmente bom? O Evangelho de São João, ele traz para todo discípulo de Jesus Cristo uma coisa. Há determinadas verdades da vida que nós não temos condições de responder agora. Há coisas que eu nunca conseguiria responder nos meus primeiros 2 meses de padre.
Como é o nome da criança? O Samuel hoje não tem condições de responder a algumas perguntas que os pais possam fazer. Porque faz parte do seu processo de amadurecimento. Da mesma maneira, todos aqueles que começam a compreender e a buscar o Evangelho precisam de uma humildade singular. De deixar-se formar pelo dom do Espírito, pela escuta da palavra e por uma coisa que muita gente se esquece. Muita gente de igreja que tem, tempo em igreja, se esquece. Que muitas dúvidas, respostas, experiências de fé, a gente só é capaz de dar agora porque a gente fez um longo caminho de, com nosso Senhor Jesus Cristo, olhar para a vida e para as suas dificuldades e descobrir os perigos, mas também descobrir as belezas de se viver a palavra, de se viver em comunidade, de seguir o Evangelho. Mas nem todos. Aqueles que entraram hoje não têm a obrigação de saber o que aquele que tem 60 anos seguindo o Evangelho sabe. Mas todos temos a obrigação, ou precisamos ter, melhor dizendo, a disposição de deixar com que o Espírito de Cristo atualize dentro de nossos corações o que nosso Senhor disse. E nesse campo, nós só temos e só podemos ter uma certeza: Ele caminha com a gente. E nas nossas conquistas, nas nossas derrotas, nos elogios e nas agressões, nas alegrias, nas tristezas, deixar com que Ele vá nos instruindo e ensinando como viver cada dia. Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo a graça de que Ele consiga produzir em nós algo muito mais fecundo do que nós olhamos para o passado daqueles que vieram antes de nós e falaram tanto e talvez não fizeram. Somos capazes de olhar para o passado de tantos cristãos e apontarmos os dedos, porque não são só um. Geralmente nós falamos, assim foi que fizeram. Mas nos esquecemos de uma coisa: muitos do passado erraram por ignorância. Muitos no presente, no que tange ao Evangelho, no que tange ao relacionamento com as pessoas, no respeito, erram porque resolvem ignorar os erros do passado. Isso se dá dentro de comunidades cristãs, que são agora chamadas a viver uma reconstrução de si. Isso acontece no meio de padres, isso acontece no meio dos leigos, isso acontece nas famílias, isso acontece na política, que nós olhamos para o passado, somos capazes de ver os erros, mas estamos começando a trilhar um caminho no qual os mesmos erros do passado começam a ser praticados hoje. Basta ver as opções que estão se formando na economia, nas relações das nossas comunidades de fé. Basta ver o que está se desenhando no cenário político. Basta ver no egoísmo crescente, que até então, no período da pandemia, todo mundo queria um mundo de solidariedade, e agora cada um por si e Deus por ninguém. Vemos uma violência crescer, mas isso não é um grande problema. Tiramos as nossas máscaras, mas nos esquecemos que a pior máscara não pode ficar dentro de nós. Não pode ficar em nosso rosto. Aquela do sarcasmo que fez com que alguns dissessem a Paulo: uma outra hora a gente conversa sobre isso. Agora nós vamos viver a nossa vida.
Essa máscara é a que coloca em jogo o futuro de pessoas como Samuel ou de tantos outros. Tomara e espero em Deus que nós aprendamos que não é o momento de nós pensarmos assim. Amanhã teremos chance de recomeçar, porque nós vimos muito bem que não é assim. Depois de quase 3 anos de pandemia, nós sabemos muito bem que não é só recomeçar. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a escutar bem a palavra dEle e a estarmos dispostos a deixar com que Ele nos ajude. Porque nem tudo nós podemos compreender agora, mas num futuro podemos ver as nossas conquistas ou as nossas derrotas com poucos responsáveis, os que estão no presente hoje. E esses somos nós. De pé confiantes, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será